Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto função estudando função inversa. Então hoje a gente vai descobrir todas as ideias que estão por trás desse assunto, tá certo? Como determinar uma função inversa e como entender de fato o que vem a ser e qual a sua função, tudo bem? Então fica conosco até o fim desse vídeo para que você tenha todo o entendimento, toda uma clareza de ideias, né? Para que não fique nenhuma lacuna, ok? Sem mais conversa, vem calcular. Então, pessoal, corre, vem cá, vamos entender melhor o que é isso aqui, né? Que vem a ser a função inversa. Então, pessoal, vejam, a função inversa, primeiramente, ela vai ter uma notação, tá certo? Vocês vão identificar a função inversa por esse símbolo aqui, o f com o expoente menos 1, certo? Então, a função inversa a gente vai entender pela seguinte situação, olha só. Toda função bijetora possui sua inversa. Isto é, se a gente tem uma função de A em B, a sua inversa será a relação de B em A. O que quer dizer isso? Olha só, a gente já viu em vídeos anteriores o que vem a ser uma função, como se comporta uma função, né? Então, a função inversa ela é mais específica. Perceba aqui, ó, nós temos aqui dois exemplos, né, de uma função f indo de A em B e a sua inversa. Olha aqui o símbolozinho da função inversa, tá bom? Agora, observem o seguinte. Essa função, para ser inversa, ela precisa ser bijetora, ou seja, se você não sabe o que é uma função bijetora, corre, assiste os vídeos anteriores que eu já produzi e disponibilizei para vocês, tá certo? Que vai aparecer o card, clica, corre lá para você entender. Então, por exemplo, essa função aqui, ela possui inversa porque ela é bijetora, tudo bem? Agora, observem que os elementos do A estão indo nos elementos do conjunto B, ó. O 0 está se relacionando com o 1, o 1 com o 2 com o 3, ok? Veja que a relação está partindo dos elementos do conjunto A para os elementos do conjunto B. E aí, relembrando, a gente vai ter o seguinte, os elementos do conjunto a gente vai entender como sendo os valores do x da nossa função, ou seja, o nosso domínio. E os elementos que estão sendo flechados no conjunto B, a gente vai enxergá-los como sendo o y, ou seja, a imagem, né, da nossa função. Tudo bem? Agora, observem na função inversa da f que o sentido é contrário. Ou seja, se o 0 estava indo no 1, o 1 no 2, o 2 no 3, na função inversa vai acontecer o contrário. Os elementos do b, que são o nosso y e o nosso x, ele vai estar voltando na relação. Ou seja, a função inversa pega os elementos do b e leva até os elementos do a. Por exemplo, o 1 foi no 0, o 2 é que veio no 1, o 3 é que veio no 2. Vamos entender melhor isso nesse exemplozinho aqui agora, tudo bem? Olha só, nós temos aqui seja f de R em R, ou seja, nós temos uma função que parte dos reais indo para os reais, definida por... Então, a nossa função aqui em questão é essa, tá bom? Ela diz, e a questão diz assim, ó, o exemplo, e sua inversa é essa daqui, ou seja, essa função ela é, no caso, bijetora, porque para ela possuir inversa, ela tem que ser bijetora, tudo bem? A gente não vai discutir isso aqui. Eu já sei que ela é bijetora, porque se possui inversa, tem que ter a bijeção dela, tudo bem? Agora, olha só, pessoal, vamos chutar alguns valores para o nosso x. Então, eu vou pegar aqui a minha função, ó, f de x igual a 6x mais 2, tudo bem? Agora, vamos calcular alguns valores para f, para o nosso x. Eu vou colocar aqui 0, 1, e vamos calcular o nosso x para sendo 2. Você pode escolher qualquer valor, tudo bem? Então, ó, vai ficar 6 vezes o nosso x é 0, mais 2. Fazendo essa operação, o resultado será exatamente... Opa, caiu aqui o nosso ploto. O resultado será 2, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, 2, porque 6 é 0, 0, mais 2, 2. Da mesma forma, se nós continuarmos aqui,
6 vezes 1 mais 2, isso vai resultar em 8. E 6 vezes, agora no lugar do x eu vou colocar o 2, mais o 2, isso vai resultar, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Tudo bem? Isso aqui, galerinha, preste atenção, isso aqui foi eu fazendo algumas contas, né, determinando alguns valores da nossa função para o nosso domínio igual a 0, 1 e 2. Agora, a questão já diz que essa função aqui, ela possui inversa, tudo bem? Vamos colocar um pouquinho para cima para dar espaço para fazermos mais cálculos. E a inversa dela, ó, a inversa dela, não é? O f de menos elevado a menos 1, é exatamente x sobre 6 menos 1 sobre 3, tudo bem? Vamos agora fazer um teste. Observem que, se a função ela é inversa, o que é que vai acontecer? Nesse momento, eu vou calcular agora o seguinte. Olha, o 0 deu 2. Se essa função ela tem inversa e a inversa é essa, então o que é que vai acontecer? Vamos calcular a inversa para agora. Eu vou pegar o 2 para o lugar do nosso x. E a resposta tem que dar 0. Então, olha como é que vai ficar. 2 sobre 6 menos, né? Desculpa aqui. Menos 1 sobre 3. Bom, aqui eu posso operar da seguinte forma, olha só. Nosso f de menos 1. Desculpa. Então, a nossa inversa para o x igual a 2, né, vai ser igual a... Fazendo essas continhas aqui, pessoal, ó, vai ficar assim, ó. Depois de operar tudo, né, o MMC aqui vai ser 6, 6 por 6 dá 1, vezes 2 vai dar 2, menos 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2, olha, 2 menos 2 vai dar 0. 0 dividido para 6 vai ser igual a 0. Opa! Então, agora eu parti, ó, do contradomínio. Eu peguei o 2 e a resposta deu quanto? Deu 0. Certo? Aqui o 0 ia no 2. Agora, na inversa, a gente faz o sentido contrário. Ó. Nesse caso dessa função aqui, a inversa dela, eu peguei o resultado, ou seja, o nosso y, e joguei no lugar do x, ó. E o resultado deu 0, tá? Fiz o caminho contrário. Vamos continuar aqui as nossas contas, tá? Espero que dê espaço. Mas vamos lá. Vamos calcular agora a nossa inversa. Ó, vou colocar aqui no cantinho. Agora, vou pegar o 8, tudo bem? Ó, para o nosso x igual a 8. E aí, substituindo lá, pessoal, a gente vai ter o seguinte, olha só. A gente vai ter... No lugar do x é 8, então vai ficar 8 sobre 6, menos 1 sobre 3, tá bom? Novamente, continuando aqui, o MMC vai ser 6. 6 por 6 dá 1, vezes 8 dá 8, menos 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Fazendo as continhas, 8 menos 2 dá 6. E 6 dividido por 6 será igual a 1, ok? Então, o que é que significa isso? Preste atenção, ó. Quando eu peguei agora, ó, o 8, tá certo? E joguei na minha inversa, ó, aqui, ó, o resultado deu 1. Ou seja, antes o 1 estava indo no 8. Agora, o 8 é que vai no 1. Fazendo o caminho contrário, tudo bem? E, por fim, só para ficar, né, mais claro, a gente agora vai pegar o 14 e jogar na minha inversa, aqui, ó, tá bem? Olha só, então jogando vai ficar 14 sobre 6 menos 1 sobre 3. Ora, novamente, a gente vai ter aí, né, o MMC sendo 6, 6 por 6, 1 vezes 14, 14, menos 6 por 3 dá 2, vezes 1, 2. Ora, 14 menos 2 dá 12. 12 dividido por 6 vai dar
2. O que é que isso significa? Significa que agora, quando eu peguei o 14, que joguei na minha inversa, o resultado deu 2. Observem que o que foi feito aqui foi o caminho contrário, ou seja, na minha função eu chutei alguns valores para o x e obtive alguns resultados. Se eu pegar esses valores aqui, que é, no caso, a nossa imagem, tá? Que está aqui no diagrama, por exemplo, e jogar na inversa da nossa função, a gente vai obter o retorno, ou seja, o domínio. Se eu pego as imagens e coloco na inversa, o que eu vou encontrar são os domínios que eu tinha escolhido antes, tá certo? Então, eu só fiz esse cálculo para que vocês entendessem melhor essa ideia, tá? Da função e a sua inversa, como é o comportamento delas. Então, eu preciso ter uma função e que essa função seja bijetora para que eu possa calcular a inversa. Mas aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Ellison, você chutou aqui alguns valores porque você já sabia quem era a função e quem era a inversa dela. Mas como a gente descobre a inversa de uma função? Vem comigo aqui, olha só. Para descobrir a inversa de uma função, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos pegar a nossa função. Nós temos aqui um exemplo, ó, determinar a função inversa, x² menos 1, bijetora, definida de R em R. Então ele já está dizendo que essa função ela é bijetora, portanto possui inversa. Então o que você vai fazer é o seguinte, olha, primeira coisa, substitua o x, o y, tá? Ou o x, vou colocar assim, o x por y. Pronto. A gente vai substituir o x pelo y. Então, olha só. Nós temos a nossa função aqui. O que é que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar y. E no lugar do y, eu vou inverter. Eu vou colocar o x. Perceba que o f de x e o y é a mesma coisa, tudo bem? Então, nós temos aqui a nossa função. F de x igual a x² menos 1. Olha o que é que eu vou fazer, galerinha. Tá vendo esse f de x? É como se fosse o nosso y. Então, eu vou chamar esse cara de x e o nosso x eu vou chamar de y. Tá vendo? Ó? E repito todo o resto. Pronto, já inverti. Por isso a inversa, tá vendo? E agora, o que é que a gente faz? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Isola o y. Isola o y. Então, vamos isolar o y. Então, olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse y aqui, ó? Eu vou deixar ele quieto no lado direito, ó, no lado direito. Igual. Esse x já está no lado esquerdo, repete. Agora, esse menos 1, galera, eu vou jogar para o lado de cá. Ele está menos, então vem para o lado de cá sendo mais. Tudo bem? Veja que o y, eu quero encontrar o y isolado. Ele não está isolado ainda porque ele está elevado a um número. Eu tenho que me livrar desse número. Ora, a gente sempre faz o contrário, tá bom? Esse 3, ele está como um expoente. Ou seja, denota uma potência. O contrário de uma potenciação é a radiciação. Então, esse camarada, ó, vou repetir o x mais 1, vou repetir o y sozinho, e esse 3, ele vai passar agora como sendo a raiz cúbica. Ok? Pessoal, olha só, o y ficou ou não ficou isolado agora? Ficou. Então, eu já tenho a minha inversa. Essa é a minha inversa. Então, só para questão de denotação, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar esse y de a minha inversa, tá bom? Na hora que eu isolo o y, eu já tenho a minha função inversa. Então, a minha função inversa vai ser a raiz cúbica de x mais 1. Certinho? Essa é a minha função inversa. Farei outra com vocês para que fique mais fixado essa ideia. Olha só, pessoal, uma outra questão, tá certo? Um outro exemplo. Determine a função inversa de f de x igual a 2x sobre x menos 1 com x diferente de 1. Ok? Nós temos uma função aí diferente, ele dá até o domínio, né?
A condição de existência é que esse x seja diferente de 1, porque se for 1, 1 menos 1 vai ser 0, e aí não dá para fazer uma divisão por 0, tá bom? Não dentro dos reais, né? Então, pessoal, olha só, a gente aqui vai fazer o seguinte, a ideia que eu falei logo, né? Você vai trocar o x pelo y e vice-versa, tudo bem? Ó, vamos colocar assim, trocar o x pelo y. Então, a primeira coisa, vou trocar o x pelo y. Então, a nossa função é essa aqui, ó. Deixa eu colocar a nossa função. F de x igual a 2x sobre x menos 1. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que o nosso y, tudo bem? Vamos substituir, vamos trocar, ó. Esse cara aqui é o nosso f de x, eu vou chamá-lo de x, ok? E aonde tem x, eu vou dizer que é y. Então, olha só, vai ficar 2y sobre, ó, y menos 1. Beleza, Ellison, e agora o que é que eu faço? Bom, diante de uma situação como essa, a gente vai multiplicar meios por extremos. Eu tenho uma igualdade entre duas frações, ó, uma de um lado e a outra fração do outro, tá certo? Tem uma proporção aqui. Então, olha, vamos multiplicar meios por extremos, tudo bem? Então, galerinha, multiplicando, o que é que nós vamos ter aqui? Olha só, 2 vezes y, né? Dará 2y igual, ó, vamos fazer as multiplicações, x vezes y vai dar xy, x vezes 1 vai dar menos x. Pessoal, a gente aqui agora vai ter que isolar, ó, isola o y, tudo bem? Galera, tá vendo que aqui tem um x e um y juntos, não é? Traz esse cara para onde tem só o y, tá? Mesmo que ele venha com um x, tudo bem? Ó, vou repetir o 2y. Esse xy eu vou passar para o lado de cá. Ele está mais, então vem para o lado de cá sendo menos xy igual. E esse x, esse menos x, deixa ele no lado de lá. Tudo bem? Vamos continuar nossa operação. Eu preciso isolar o y. Mas o meu y aqui, ó, tem uma coisa estranha aqui, é essa letra diferente. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar aqui fator comum, que é um assunto, né, que a gente vê lá, fatoração no 8º ano. Então, aqui, galera, o y é o que está em comum, olha só. Então, eu posso repetir o y, abro um parêntese, e vou dividir, ó, 2y dividido por y vai ser igual a 2, menos xy dividido por y vai ser igual a x, tudo bem? Igual a menos x. Ora, eu estou quase com o meu y isolado. Vou isolar esse danado agora, olha só. Se eu vir para cá, ó, deixa eu subir aqui, bem, olha só. Eu vou repetir o meu y sozinho, porque é o que eu quero descobrir. Y é igual, o menos x já está no lado de lá. Agora perceba que esse camarada aqui, ó, ele vai ter que ser jogado para o lado direito. Se ele tá fazendo o que com o y? Ó, multiplicando. O contrário da multiplicação é a nossa divisão. Então, vai passar para cá o 2 menos x. Bom, essa daí já é a nossa função, tudo bem? Essa já é a nossa função inversa, tá? Vai existir alguns, por exemplo, no Enem ou então em um concurso público, pode ser que não tenha essa resposta. Por quê? Porque o examinador ele vai utilizar o seguinte, ele vai tirar em evidência o menos, então ele vai colocar assim, ó, deixa eu colocar até de outra cor, menos, aí ele vai fazer o seguinte, olha, menos por menos, mais, tudo bem? Ó, menos por mais vai dar menos, e menos por menos vai dar mais, tudo bem? E ele pode ainda mais, só porque o examinador ele é um cara que não tem mãe, não tem pena da gente, né? Ele não teve mãe, então ele vai fazer assim, ó, y é igual a menos x, e aí ele pode até inverter na hora de colocar as alternativas, colocar o x aqui e o menos 2 para cá. Ele pode fazer isso, tá? Então isso é muito comum, né? Em um concurso, ou até mesmo, sei lá, numa prova do Enem, eles inverterem. Isso aqui já é a nossa inversa? Sim. Tá bom? Isso já é a nossa inversa. Mas
a gente sabe que a gente pode tirar o menos em evidência, né? E aí, tirando o menos em evidência, eu vou ter que alterar todo o sinal de todos os números, né? De todos os termos aí da nossa função. Tudo bem? Então, essa é a nossa inversa. Portanto, eu posso chamar esse y que a gente isolou da nossa inversa, só para questão de notação, tá bom? Então, fica menos x sobre x menos 2, certo? Pronto. Ah, Ellison, mas você, o que é que você aceitaria? Bom, eu como professor, né, eu iria exigir que o aluno fizesse ao máximo, porque a gente sabe que na vida, o examinador que não tem mãe, ele vai querer que você extraia o máximo do que você sabe, mas eu já aceitaria sim, se você, na hora da prova, não tivesse para onde ir e só chegasse até aqui, claro que eu iria aceitar, porque está correto também, tudo bem? Eu espero que você tenha entendido, tá? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like aqui embaixo, compartilha com os teus amigos se você achar necessário, tá bom? E, sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, certo? E troca uma ideia conosco aqui. O que é que você gostaria que eu explicasse aqui, né, que eu socializasse com vocês? Tudo bem? Fica com Deus e até a próxima.